Sejam todos bem-vindos ao Comendador Talkings, onde a gente vai trazer histórias de sucesso dentro do empreendedorismo no mercado fitness e também em outros segmentos, porque são histórias que inspiram quem está começando, quem já está em um certo degrau da jornada e através disso vai cada vez mais progredindo a si e também ao outro. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui com 3 pessoas, 3 empresários que cuidam de muitas vidas, transformam muitas saúdes nesse Brasil nosso. Randy, de Belo Horizonte, Marcão, lá de Uberlândia, e Léo, de Valinhos. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Muito obrigado, gente. Valeu, Gamarra, é um prazer estar aqui. É um prazer imenso estar aqui, né? Abrindo mais uma oportunidade para todos nós que estamos nessa trajetória do mercado fitness. E vai ser muito legal esse bate-papo, que são 3 histórias totalmente diferentes, algumas conexões, né, que a vida aí nos trouxe. E vai contribuir muito para a galera e para todos que estão nos ouvindo aí nesse momento. E talvez você de casa esteja se perguntando, o que reuniu esses 3 daqui? A gente tem o Elite Stars, que é um grupo de mentoria para empresários do mercado fitness, onde a gente desenvolve parte de negócio, empreendedorismo, gestão de pessoas, marketing, vendas, treinamento de equipe e todo um desenvolvimento de uma metodologia para alavancar o espaço físico dentro do mercado fitness. E todos aqui são proprietários, são donos, gestores, passaram por uma trajetória de professor também, estão ali trilhando. E vai ser muito legal, principalmente para você que talvez tenha um estúdio, para você que tem uma academia, para você que quer se conectar com pessoas de sucesso da área para conseguir, dentro da história deles, tirar algum aprendizado. E eu queria aqui convidar a cada um, começar aqui com o Randy, contar como foi o seu início, abrir a Randy Academy. Fala aí, meu querido. Grande Gamarra, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui, né, com os meus amigos e saber que tem pessoas no mesmo barco do que eu e que eu posso partilhar da minha história, entender um pouco da história deles e trazer um pouco para minha, né, que eu sei que vai agregar muito. Então, Randy Duarte, 27 anos, natural moro em Vespasiano, nasci em Belo Horizonte e, assim, o esporte sempre esteve presente na minha vida e, assim, tenho familiares que vivem do esporte, então acho que foi algo que tá no sangue, assim, sabe? Cuidar de vidas, trabalhar com exercício físico e desde cedo meus pais me incentivaram muito a praticar esporte, a estar no futebol, natação, então eu passei um pouco por tudo, assim, e aí era uma coisa que eu gostava muito. Então, assim, com 10, 12, eu já tinha feito um tanto de esporte. E aí eu fui crescendo e eu fui vendo que, opa, isso aqui é uma coisa que eu gosto. Porém, eu tive algumas situações, assim, que quase me frearam, assim, totalmente. Por quê? Você tá ali na adolescência e quando você tá no ensino médio, o pessoal geralmente falam das profissões de sucesso, que educação física nunca vai passar, né? Pela ideia, às vezes, das pessoas que são mais jovens. Aí falam, a medicina, eu quero ser advogado, e aí eu quase sucumbi a essas falácias aí. Só que eu gostava muito de esporte. Foi quando eu conheci o atletismo. E aí, com 16 anos, eu entrei para o atletismo e me tornei atleta profissional. E aí, depois de um mês, numa competição, tinha quase 100 carinhas lá, eu fiquei em segundo, no salto em distância. Eu falei, poxa, isso aqui é um sinal divino. Eu tenho que viver isso aqui, a educação... E na época eu estava no 3º ano do ensino médio. Então foi assim, foi a chave para eu falar assim, poxa, é educação física. Porque talvez se eu não tivesse conhecido o atletismo, eu não teria feito essa escolha e teria ido para uma área que talvez eu não gostava. E tinha escutado pessoas que às vezes não conhecem a minha história, não sabem das minhas vivências, dos meus sonhos. Então, a partir do momento que eu entrei para o atletismo, foi aquilo, pô, educação física. E aí, quando eu entrei para educação física, a princípio eu tinha essa ideia de viver do atletismo. Só que aí é uma área bem limitada, né? Então, área de pesquisa, ou ser um treinador de alto rendimento. E aí as coisas foram caminhando de tal forma que aí eu tive uma assessoria de corrida.
Então foi meu primeiro negócio, assim. Então trabalhei durante um ano em uma empresa, entendi como é que funcionava a coisa, como é que fluía, saí e abri a minha própria com um sócio. Tinha uns 60 anos de idade, mais velho, e aí aprendi muito com ele, que ele trabalhava com planilhas, bem metódico. Então fui entendendo como é que funcionava. Então o estúdio que eu tenho hoje começou lá nos meus 19 anos, 20 anos, hoje com 27. E aí foi uma experiência muito boa, então cheguei uma época que tinha 30, 40 alunos de corrida, e aí chegou a pandemia. Aí na pandemia, né, todo mundo em casa, e eu trabalhava diretamente com o pessoal, tive que parar. Aí fiz algumas lives e tudo mais, aí até que eu resolvi seguir só no personal, porque tava bem complicado manter a galera que tá acostumada com esse calor, esse, né, treinamento presencial, passar para treinar em casa, fica bem complicado. E aí foi quando eu fiquei só no personal. E aí no personal eu tava vendo que, assim, eu dando 8 aulas por dia, era individual, nas academias, mesmo que perto, eu tô num raio lá que tem 4 academias de 1 quilômetro, em 1 quilômetro, então é perto. Mas querendo ou não, te demanda um certo deslocamento. E aí, às vezes, para alimentar dentro do carro, eu falei assim, não, isso aqui tá errado. Eu não posso ficar nessa badalada, não. E aí foi durante uns 4 anos que eu fiquei nessa, assim. Então, eu fui percebendo que eu precisava centralizar. E aí eu falei, não, no momento certo. Eu sei que a gente nunca tá 100% certo de que vai ser agora, mas assim, eu falei, não, vou estruturar um pouco mais, vou fidelizar um pouco mais meus alunos. E aí quando eu tinha ali 15 personagens, alunos personagens, eu falei, talvez seja agora a hora de dar o primeiro passo. Eu não tinha te conhecido ainda, né? Foi quando eu comecei a olhar lugar. Falei assim, vou ter um lugar para eu poder dar aula. Porque, querendo ou não, eu consigo centralizar e ao invés de eu ficar indo para lá, para cá, eu consigo trazer a galera até mim e isso aí eu vou otimizar demais meu tempo, energia, ou ter mais tempo para poder ficar com a minha família. E foi quando eu dei o primeiro passo. E aí eu achei um lugar do outro lado da rua de casa e aí eu consegui ficar no 0 a 0 porque eu já tinha alguns alunos. E aí o que que eu fiz? Enquanto eu tava olhando o lugar, eu tava sondando com os que eu já tinha, com os meus alunos. O que que você acha de eu ter um espaço? O que que você acha de... Porque, querendo ou não, é um pouco diferente, né? Você ter um ambiente de academia e do nada você ir para um estúdio. E aí a questão, por exemplo, social. Então, galera que gosta de estar em contato com outras pessoas. E a aparelhagem, eu não ia ter aparelhagem, que eu falei, vou criar uma metodologia diferente. Porque se for só ter aparelho, às vezes eu vou ficar mais parelho com as academias de rede. Eu quero uma coisa totalmente diferente para poder atingir um público diferente também. E aí a galera super adorou a ideia. Eu falei assim, vamos embora. E como não era maquinário, eu conseguia ter um investimento inicial mais baixo. Então era um espaço, comprei um tatamezinho, alguns materiaizinhos ali. E foi quando iniciou. E aí eu não tinha tanto direcionamento, então eu fui assim, tentando achar conteúdo picado na internet para poder ter o meu próprio estúdio, coisas básicas ali de gerenciamento. E aí a coisa foi fluindo. E aí de 12 foi para 25. Falei, opa, tô no caminho. Minha vida melhorou 100%. E aí foi quando aconteceram outras coisas que foram me ajudando bastante. Então, todo fim de ano eu gostava de dar um presentinho para os meus alunos. E aí foi quando eu escrevi meu livro, né? E aí eu queria fazer um e-book para eles para poder ajudar. Falei assim, eu tenho que ajudá-los a ser mais fiel nos treinamentos. E eu escrevi um e-book para poder criar hábitos, ser uma pessoa mais disciplinada. E aí fui empolgando, 60 páginas. E aí falei, poxa, 60 páginas, vou fazer um livro já. Aí eu fiz um mini livro e dei de presente para os meus alunos. E aí isso aí eu fiz 100 exemplares e eu vendi tudo. Com esse valor, eu falei assim, poxa, agora eu já consigo investir mais. Foi quando você apareceu na minha vida. E aí eu vi que eu precisava de algo mais para poder ir alavancando, porque chegou uma hora que eu dei uma estagnadazinha. E é natural, né? Normal, Às vezes é do processo, do né? processo. Você precisa de dar um passo maior, chega uma hora. E aí foi quando a gente iniciou todo o processo e graças a Deus hoje as coisas estão fluindo muito bem. Então, o que era um estúdio de 25 metros quadrados, com 15 pessoas, hoje se tornou um espaço de 360, com uma clínica, com um trabalho multidisciplinar. Estou com 40 alunos hoje, num ticket que eu tenho conseguido agregar bastante valor. E assim,
E é só o começo, e saber que é só o início da jornada, né? Isso aí é maravilhoso, É né, maravilhoso, irmão? Que coisa. bom demais. Ver essa transformação vem do esporte, veio com a ideia de centralizar. Marcão, e como que foi, meu irmão? A trajetória, o início até chegar no estúdio ML. Nossa senhora. Bom, olá a todos, né? Para quem não me conhece, sou o Marcos Leodoro, nascido e criado em São Paulo e hoje eu tenho residência lá em Uberlândia, ó. Então, andei 600 quilômetros para resumir e tá no auge da minha vida onde eu nasci. Eu tava Maravilha. fazendo a reflexão aqui, isso é muito doido. A educação física para mim ela começou basicamente em 2008. Eu fiz parte de um projeto social da ex-ministra do esporte, Ana Moser, e ali começou a trajetória. Então, a educação física, ser a pessoa que eu sou hoje, ela começou através de 3 pessoas que onde eu for eu vou honrar cada uma delas. Chama José, Cris e Jefferson. Foram as 3 pessoas que eu lá no meio da zona sul de São Paulo buscou e transformou. Então eu com 16 anos eu já dava aula para uma turma de mais de 50 crianças. Cara, aquilo ali para mim foi a primeira vez que eu senti importância na minha vida. Que é quando você é professor, meu irmão, ali você tem um título ali que é de autoridade que é negociável, muito bom. Então, tempos depois eu sair de São Paulo, fui para Uberlândia, cidade de 1 milhão de habitantes, uma cidade que eu não conhecia, e ali eu falo assim que foi o marco da minha vida, porque foi uma transformação de ambiente, foi uma transformação de escolhas, foi uma transformação de tudo que eu nunca imaginei que ia chegar. Então, em Uberlândia, comecei a fazer meus estágios e sempre procurando performance, gente. Como você vê, né? Performance está sempre na nossa vida. Comecei a estudar o treino funcional, estudar algumas coisas que na época não era tão tradicional como é hoje. E fui estudando uma coisa que eu admirava muito, que era, cara, como que é ter uma empresa e comandar pessoas? E conversava muito, né, com os responsáveis lá das empresas que eu trabalhei, inclusive todos me ajudaram. Conheci na faculdade um menino mesmo, magrinho, cabeçudo, chamado Gustavo Gamarra. Eu estava já na frente da faculdade, esse menino me pedia dica de prova, me pedia algumas coisas, ó, pra você ver como a vida é. E formei, né, um pouco antes da pandemia, e aí eu fiz relacionamento com essa pessoa. E fomos trocando ideia pela internet, fui vendo esse menino abrir um estúdio, abrir um treinamento. E eu fui observando, a gente começou a fazer curso junto. E olha como que é a vida. Pouco tempo depois, esse menino que eu dei dica de prova me ultrapassou e ele me dá dica de vida. Né? Exato. Marcão. Então ó, pra você ver como que é a vida. Então, pouco tempo depois, um dos meus patrões queria abrir um novo espaço, me chamou para ser sócio, porque eu já vinha numa caminhada, já estudando, entendendo um pouco mais de processo. Fizeram um convite, eu aceitei na hora. E pela demanda de estúdio e tudo mais, eles não quiseram ficar com a unidade. E eu falei assim, cara, quer saber? Vou peitar isso aí. E esse menino foi o primeiro que falou assim pra mim, quando você vai? Eu lembro certinho. Esse menino chamado Gustavo Gamarra foi visitar meu espaço. Isso é real, não sei se você vai lembrar. Ele falou assim, olhou pra mim e falou assim, tá, e quando você vai comprar essa parte do seu sócio? Eu falei, você tá louco, meu irmão. Na padaria. Não tem como. Foi. Falei, não tem jeito não. Ele falou assim, ó, então tá bom então. 6 meses depois, fui lá e comprei. Eu falei assim, nossa, você lembra quando você falou? Eu falei assim, pois é. Vamos subir isso aí? Isso, ele nem pensava em abrir mentoria nem nada. Isso foi antes.
Então, assim, foi um dos primeiros ensinamentos, anda com as pessoas certas. Pouco tempo depois, a gente, né, vem naquela escala, né, começa a empolgar e subir aula. A gente abriu o estúdio, eu não tinha um aluno, nada. Tinha nada, só tinha o sonho e a vontade de trabalhar. Pouco tempo depois, a gente começou a conquistar alguns alunos, e eu trabalhando, ralando, dando aula aqui, aula ali. Esse menino falou assim, já, né, mais experiente, eu já admirava ele. Ele falou assim, quando você vai contratar a sua primeira pessoa? Eu falei, meu irmão, não tô conseguindo nem pagar eu mesmo. Ele falou assim, daí, você não quer ser empresário? Pode contratar. Eu falei, você tá louco. Você tá louco. Eu falei, ele não pode contratar. Mas se você quer ser empresário, tem que bater na mesa. Hein? Falei, então tá bom. Você me ajuda? Ajuda. Fez a entrevista comigo. Aí, consegui contratar a minha primeira pessoa. Cara, foi eu contratar, meu número de aluno dobrou. Caraca. Dobrou. As coisas foram acontecendo tão rápido que, mediante a isso, eu consegui comprar meu apartamento. Mediante a isso, tive mais liberdade, ou seja, ganhei mais e trabalhei menos. Não trabalho, entenda, tá? Quando eu falo trabalhar menos, não é trabalhar dando uma aula na fase operacional. Todos nós aqui sabemos que estar na fase de planejamento demanda, né, Bastante. energia. muita energia. Todos somos muito operacionais, né? Foi um Exatamente. desafio isso. Então, nessa jornada aí, esse menino que eu dei dica de prova, hoje ele me dá dica de como investir meu dinheiro. Incrível. A vida é Dá umas voltas. Nossa, Uma apresentaçãozinha dessa aí, sobe a régua, ó, jogando moral. E tem um cara, velho. Esse cara, primeira vez que eu vi ele lá em Curitiba. Através do Marcão. Através do Marcão. Se tornou um irmão, uma das pessoas que eu considero muito, não só dentro do mercado, mas de vida, parceiro mesmo, amigão. E esse cara é muito especial. É um cara que é de uma cidade interior, aqui de São Paulo. Deixa ele fazer todas as honras. O grande, que fala que é jogador de futebol. Eu não acredito, não. Não acredito, Já não. dei uma palhinha. Já deu uma palhinha. Léo Bissoto. Gente, primeiro é um prazer enorme estar aqui com pessoas que me inspiram demais. Gamarra, obrigado pela oportunidade. A nossa história é muito legal, assim, que eu me vejo assim, um peixe fora d'água, né? Que eu sou fisioterapeuta, meu nome é Leonardo Bissoto, gente, para quem não me conhece, né? Eu tenho uma empresa familiar, então foi um desafio grande porque minha mãe veio construindo, tem uma empresa há mais de 40 anos, chamava Academia na Medida Certa, né? Que dava treinamentos inicialmente só para mulheres, então era uma coisa bem antiga, lá de trás. E eu cresci no meio, né? De esporte, de exercício, né? Junto com a minha mãe. E foi assim, eu sempre me cobrei muito, porque eu sou um cara muito fechado, né? Nunca pensei em questão de desenvolvimento, comunicação, né? Então, para mim, na escola, depois na faculdade, né? Que eu fiz faculdade de fisioterapia, depois me formei, minha irmã um pouco mais velha também, a Carla, ela me inspirou bastante, né? Ela é uma excelente fisioterapeuta, uma pessoa maravilhosa ali, muito do operacional, técnica, né? Que me inspirou muito, inclusive, depois que eu me formei, a ir para essa parte técnica, né? Então eu era um cara muito técnico, comecei a me apaixonar pela parte de treinamento. A empresa, a Academia na Medida Certa, da minha mãe, era só ginástica, não tinha musculação, depois veio a musculação, e aí que eu comecei a me encantar mais pela parte de treinamento, né? E fui me desenvolver para ser especialista em alta performance, né? Querer me diferenciar. E aí a vida é muito doida, né? Que a gente, em 2020 veio a pandemia, então a gente resolveu mudar esse conceito em 2019 para o Instituto Bissoto, que é hoje a nossa empresa, chamada Instituto Bissoto, que ela faz a integração de fisioterapia e de treinamento funcional, né? E... Cara, é uma responsa, né? Não, Empresa responsabilidade, familiar. cara, Empresa- E eu sempre tive essa
essa questão de não omitir não participar, não omitir minha opinião, então eu sempre fui do operacional e gostava de seguir regras. Então, essa história de, pô, vamos mudar o conceito, vamos fazer um negócio diferente, se destacar no meio da cidade, começou lá atrás, em 2019, começamos a reforma em 2020, inauguramos em março, 15 dias depois fechamos, com a pandemia. Então, assim, mais um desafio, né? E a gente ficou, nossa, o que que a gente vai fazer e tal? E aí, todo mundo aqui, né, passou por isso, a gente deu a volta por cima, começou, iniciou, e a gente era eu, minha mãe, minha irmã, né, minha mãe, obrigado, mãe, devo muito a ela também, me inspirou demais. Um abraço. Um abraço, Marcinha, Carla, meu pai, meu tio, que já faleceu, era um médico muito conhecido. Eu sou de Valinhos, interior de São Paulo, né? Então meu tio era uma inspiração muito grande. Até me emociono sempre que eu falo, os caras sabem aqui, que ele era uma pessoa um médico que inspirou demais, assim, hoje, né, o meu propósito ali, o legado que ele deixou, né, que ele deixou a gente de forma meio inesperada, foi dar muita atenção, né? Ter essa questão do cuidado com as pessoas, né? E isso a gente leva muito, né? Pro Instituto Bisotto e pra vida, né? E aí veio os desafios, né? A gente era todo mundo autônomo, a gente tinha empresa, só que não sabia que era empresário. Foi muito assim. E a gente ia levando, tinha um nome legal na cidade, foi fazendo, né? Acontecer. Minha irmã, né? Eu comecei, já tinha uma certa clientela, minha mãe também. E aí, a parte de treinamento, a gente tinha uma pessoa, né? Um professor. E aí, em 2020, 2021, 2022, aconteceu uma coisa, né, marcante na minha vida, que foi o nascimento do meu filho. E aí eu comecei a me questionar. Falei, caramba, né? Tô muito operacional, trabalho com físio, atendimento o dia inteiro, né? Tava de olho na musculação, na parte de treinamento que a gente tinha passado para ter. E comecei a me questionar, nossa, tá tudo meio largado, né? Quem que tá olhando a nossa empresa, né? E, e eu tô trabalhando das 6 da manhã, às 8 da noite, 9 da noite. E meu filho nasceu e aí eu falei, caramba, preciso mudar. Preciso de alguma coisa para mudar. E um fato muito importante que a gente tava conversando, né, Marcão? Entre nós aqui somos todos amigos, somos uma família, que o Stars é uma coisa que mexeu comigo, mudou na minha vida pessoal. A partir daí eu comecei a mudar na vida profissional. E eu quase desisti por conta do nascimento do meu filho. Eu fui pra Curitiba, né? E no fim minha esposa me apoiou, né? Obrigado, amor. Te amo. Você ajudou, né? A mudar minha vida. Então eu quase desisti por conta do meu filho, né? E aí ela falou, não, vamos, é importante, é. E aí conheci o Marcão, através do Marcão conheci o Gamarra. E aí, cara, conversando lá, eles, né, a gente conversando uma história do outro e tal. Falou, cara, mas como funciona lá o instituto, né? Quem que toma conta? Como que vocês estão, né? Aí eu falei, cara, ninguém toma conta. A gente, operacional, todo mundo trabalha, eu, a Carla, né, minha irmã, minha mãe, todo mundo, professor, fisioterapeuta, não tinha um que parasse e olhasse, né? Eles começaram, Léo, como que você faz? E aí que despertou uma coisa, virou uma chave total. Eu falei, meu Deus, acho que né, a gente conseguiu um caminho legal aqui, graças a Deus, né? A história da minha mãe, a nossa. Eu falei, mas a gente precisa de um outro rumo, né? E, e aí a gente começou a mentoria, começou a conversar. E aí começou uma coisa muito importante para mim, foi a mudança de mentalidade. Eu acho que isso foi fundamental para eu ver que se eu ficar só na parte operacional, né, afogando, eu tava perdendo meu filho lá, minha esposa sobrecarregada, meu filho crescendo e eu não estando presente, sabe? Não vejo ele acordar, né? Chegava atrasado para o almoço, já saía correndo para trabalhar, chegava ele estava dormindo. E aí que me despertou a coisa de, caramba, eu preciso mudar. Eu preciso saber gerenciar melhor isso. E aí foi que a gente começou, né, a nossa jornada. Comecei a me desenvolver como pessoa, quebrar muitas crenças que eu tinha, junto da minha família, né? A gente sempre foi numa bolha ali, então eu não tinha. E aí que o Marcão falou a importância do ambiente, né? Eu conhecia, eu falei, cara, por que que eu não conhecia antes? Né? Meu Deus, né? E a gente fala, né? Eu sou bem mais velho que os meninos aqui, Gamarra, então, nem se fala, é um cara que eu aprendo muito. Eu tenho uma gratidão gigante, porque
a partir de 2022, 2023, que a gente virou essa chave, eu digo que eu sou uma nova pessoa. Eu me transformei como pessoa, como pai. Hoje, como o Marcão falou, hoje eu tenho a liberdade de levar meu filho para a escola de manhã. Volto, trabalho, volto, busco meu filho, almoço junto da minha família. E isso tudo acontecendo. Eu saí de 60 alunos, mais ou menos, para o Instituto, e a partir do momento que a gente começou a desenvolver técnicas, olhar mais para o negócio, estratégias, marketing, coisa que eu nunca pensei em fazer, a gente chegou hoje, onde a gente está, que eu estou praticamente batendo, a gente do Instituto, né, batendo 160 alunos. Então, cara, é um crescimento gigante, e como pessoa é um desafio, uma realização que eu tô passando dia a dia. Tá aqui primeiro, né, é uma coisa que eles me conhecem, cheguei lá em Curitiba, não conseguia nem olhar no olho, assim, das pessoas para falar, sabe, porque eu sempre fui muito fechado, minha história é sempre assim, né, e tímido, enfim. E aí, a partir do momento que eu comecei a me desenvolver, cara, as coisas abriram, sabe, e eu falei, caramba, meu Deus, obrigado. Obrigado por estar aqui hoje, né? Nunca fiz um podcast, é a primeira vez que eu tô participando desse bate-papo junto com pessoas que eu gosto, que eu amo de verdade mesmo, assim, mudou minha vida e são inspiração pra mim. Marcão com a sua história, o Randy com a história dele, o Gamarra com a história que é espetacular, um moleque novo com essa cabeça maravilhosa e que tá ajudando a transformar a minha vida, a vida dos Nossa. meus clientes e, né, todas as nossas vidas aqui e a vida da minha família, né? Que isso é fundamental, né? Cara, isso aí é muito legal. Sabe o que, Randy? A gente tava no Liberties, o Marcão fez o Líder Forte, Empresa Forte, e depois teve um Liberties, que é um treinamento de alto impacto emocional para quebra de crença, rompimento ali de vários padrões que deixa a pessoa engessada. E eu tô vendo o Léo aqui, falar no podcast, e me veio a cena na cabeça. O treinamento foi lá em Monte Carmelo. Levei todo mundo pro interior de Minas. E veio a Todo cena mundo lá agora pro também, interior. cara, até arrepia. O Léo pegou o microfone e tá assim, a mãozinha Tremendo. tremendo, mas tá aqui. Cara, pela primeira vez na minha vida, eu tô falando no microfone. Eu lembro dessa cena como se fosse agora. A gente passou por algumas dinâmicas, né, Sim. Gamarra? Foi legal porque eu falei, liberte-se, cara. Nunca passei por um treinamento desse, né? Quebra de crenças e tal. Falei, o que o Gamarra tá me inventando? Será que eu vou? E aí eu falei, cara, vou. Já tinha, né, um certo grau de confiança ali, cara. Vamos embora, eu preciso. Cheguei lá, primeira dinâmica. Acho que foi depois da primeira dinâmica, né, Gamarra? Que a gente fez, né, a primeira parte ali. Debriefing. O briefing lá. Alguém quer falar? Uma roda enorme, né? Gente, eu assim, ando, meio no pânico. Aí, todo mundo, ninguém quis falar. Eu peguei o microfone. Travou. Gamarra, primeira vez que eu pego no microfone pra falar, porque eu sempre tive, não vou falar pânico, cara, mas eu... Uma repulsa mesmo. repulsa da escola, da faculdade. Eu não gostava de ser o centro das atenções. Pegar e falar e tal. E acho que esse primeiro momento no Liberty, pra mim, foi uma coisa de pegar e falar. Falei, né? Uma besteirinha ali ou outra. Contei um pouquinho da minha história. E, cara, tirou um peso de mim que eu falei, caramba, cara. Não, eu fico nervoso, né? Mas eu consigo. É uma coisa que pra mim era impensável. E Abriu a hoje... porteira depois Abri a desse dia. porteira, falei, caramba, que legal. Depois eu fui conversar com a Gamarra, falei, Gamarra, meu irmão, obrigado, cara. A primeira vez que eu me vi seguro, num ambiente seguro, pra chegar e falar, gente, eu queria dar uma palavrinha. Apesar de eu não gostar, falei, lembra? Cara, gente, eu não gosto, isso aqui pra mim é muito difícil, mas eu gostaria de compartilhar um pouquinho e tal. E aí foi, e aí eu falei, e a partir do momento que discorreu tudo legal, falei pro Gamarra, cara, eu preciso disso. Preciso me desenvolver pra eu desenvolver a minha empresa. Que é uma coisa que eu nunca tive. Eu queria técnica. Fiquei muito bom, assim, na técnica. Tecnicamente eu era, assim, sabia o que fazia, né, Gamarra? Mas comunicar. Como que eu comunico, né? E aí foram coisas que foram na mentoria. Falei, caramba, coisa tão importante. 30 anos da minha vida, 30 e poucos anos da minha vida, sem nem pensar nisso. Só, cara, eu me enxergava como um cara autônomo, tinha uma baita empresa, né, que o Instituto é um espaço grande, uma responsabilidade grande, hoje a gente tem muitos clientes, juntando com a parte da físio, que ela toma conta,
cara, é muito grande, né? O espaço e uma responsabilidade grande em cada um. E a gente nunca tinha parado para pensar dessa maneira, sabe? Opa, deixa eu me desenvolver, olhar a minha empresa de cima, para eu ver o que, que pode estar acontecendo, o que, que eu posso melhorar a experiência. Cara, o que, que a gente pode fazer, né? Já tava meio que no automático Vocês já mesmo, né? pararam pra Automático, pensar a responsabilidade que cada um tem? De fato. Já parou, Marcão? A responsabilidade daquelas vidas que tá ali. A grande parte do seu espaço ali, tem muitos empresários, seu também. Quantas pessoas que aqueles empresários que vocês cuidam da saúde gerenciam? Secundariamente tem mais Cara, gente por trás ainda. direto e indiretamente. Já imaginou? Ó, aqui nessa mesa, o grau de responsabilidade e transformação de vida que tem? Assim, eu vou falar por mim, tá? Essas são algumas perguntas que a gente não para pra pensar, De fato. né? Então, mas agora, olhando e analisando, eu entendo que algumas vidas, né? Parece que até que não que dependa de nós, né? Mas a gente impactou tanto que a gente cria um marco tão grande na vida das pessoas que a gente fala assim, cara, parece que dá até vontade de falar assim, cara, a gente é foda mesmo, né? E não é, não? Não, pra caralho. Pô, ué, Igual, eu tenho uma aluna nesse processo, eu tenho um aluno que eu tenho uma aluna minha que eu dei aula pra ela em 2018, quando era estagiário. Essa aluna pegou Covid, essa aluna quase morreu, e quando ela conseguiu, né, um pouquinho de reabilitação funcional, a primeira coisa, né, depois de sair da fisioterapia, a primeira pessoa que ela pensou para reabilitar foi a mim. Então eu lembro certinho, ela saiu da sessão de fisioterapia, a fisioterapeuta já falou assim, ó, seguinte, agora você precisa fazer alguns exercícios para ter uma vida normal. 6 meses depois, ela mandou um áudio para mim. Falei, cara, fazia tanto tempo que eu não ia num parque. Coisa simples, né? Tão boba, né? E assim, essa pandemia, ela ensinou muita coisa para todos nós. Para quem conseguiu olhar as oportunidades, né? E eu tava conversando até com o Gamarra. Parece que as coisas vão acontecendo e a gente vai perdendo esse olhar, né? Por exemplo, vai voltar. se você me pergunta, faz essa mesma pergunta, na época da pandemia, talvez a reflexão fica mais forte. Não é? Tava fresco, né? O momento, né? Aham. Então, a gente não pode deixar passar essa parte do impacto que nós causamos na pessoa. Claro que no dia a dia é tanta coisa acontecendo, né, cara? Que a gente não tem noção de quantas vidas. Mas alguns detalhes, alguns resquícios vão aparecendo durante o dia. Por exemplo, as alunas já ficam falando agora, né? Com uma equipe um pouquinho maior, viajando um pouco mais, né? Uma conquista, que isso é muito legal. Eu partilho muito dela também. Todos nós aqui, e também grande parte que tá assistindo, seja que tá à frente ali, empresário, agarrando, pegando no mercado fitness ou não, mas vamos trazer pro mercado fitness para desenvolver uma academia. E eu brinco o seguinte, o mercado fitness, ele ganha dinheiro depois do horário normal de trabalho. Seria ali de 8 da manhã até 5 da tarde. Então, é acordar mais cedo, é dormir mais tarde. E o Marcão tinha um sonho. Ele tinha um Não sonho. acredito que ele vai meter. Ele tinha... Cara, e eu passei muito por isso. Porque depois vindo de jogador, aquela disciplina, tudo, acordando cedo, né? Quando fui abrir o espaço, tempo ali também, trabalhando cedo. E um dos principais indicadores que eu falei, opa, dando certo, era poder dormir um pouquinho a mais. E o Marcão parece que ele sumiu. Eu tive informações lá com a Carla que parece que 6 horas da manhã. Já não vai mais. Não, foi aniquilado lá do. Turista. Não, turista. Não. O que aconteceu? Carlinha, Coloca na mesa aí. Carlinha, você sabe que eu vou voltar.
Tá, Carlinha? Eu vou voltar. O que aconteceu foi o seguinte. Ano passado nós fizemos um evento. Ele estava presente. DTA presente. Tá aqui, DTA Meu participou paizão. também do... Meu paizão aqui em São Paulo. Meu paizão. Famoso Rony. Manda aí, ó. É bar, né? Chega aí, manda aqui, pô, vem cá. Que baré! Então, ano passado, eu ainda não tinha, né? Essa construção de equipe e tudo mais. Na virada do ano, eu pedi duas coisas. A primeira, eu falei, Deus, eu odeio acordar cedo. Eu não vejo a hora disso aqui dar certo pra mim. Pelo menos, Deus, tirando as 6 horas da manhã. Dormi um pouquinho a mais. 6 e mas 5 é um horas da manhã pouquinho, não cara. dá mais pra mim. E a segunda coisa que eu pedi pra Deus, e eu tava conversando, eu falei assim, cara, eu adoro viajar, mas eu pedi, eu quero viajar mais, mas pra me desenvolver, pra mim me capacitar. E esse ano foi o primeiro ano que eu não fiz nenhuma viagem a lazer. Todas viagens a trabalho. A estudo, a curso. E aí eu chego lá em Uberlândia, o pessoal fala, nossa senhora, você tá viajando. Só hein? viagem, hein? Tá Vida viajado, boa. hein, Marcão? Eu quero uma vida boa dessa, hein? Então foi uma vida assim. Esse ano eu vivi um propósito que eu pedi pra Deus. Eu agradeço a Deus, agradeço as pessoas envolvidas. Mas ano que vem, Carlinha, não se preocupe, tá? Pelo menos umas 2 vezes no mês eu chego 6 horas. No mesmo? Ah, cheguei lá por semana. Cara, e todo mundo tem, assim, uma conquista, né? O Marcão trouxe ali. E talvez o pessoal fica assim, ó. Quando quer falar de mentoria, quer falar, é faturamento, é dinheiro, é aluno. Mas isso é meio. Talvez a conquista é essa. Pra mim, Isso. foi. É, sem Pra dúvida. mim, isso foi, mesmo. caramba, acordar um pouquinho mais tarde. O Marcão aqui também. Andy, qual que foi uma sua assim que você fala, cara, parece que é coisas que não tem uma dimensão ali tão grande, teoricamente, mas é que fez tanta diferença, a hora que você conseguiu por dentro, sentiu tão realizado. Sem sombra de dúvidas, hoje, acho que minha maior realização é poder ter minha mãe no mesmo ambiente de trabalho que eu. Então, era um sonho dela, ela sempre comentava como ela é formada em biomedicina. Dona Regina, mandar um abraço Regininha, pra ela aí, ó. beijo pra minha mãe, amo demais e, nossa, meu pai também, né? Mas como a gente tá mais junto no dia a dia pelo trabalho também, então, assim, a gente tem criado cada vez um laço maior. E ela, biomédica esteta, então trabalha com estética avançada. E a gente tem conseguido unir as duas áreas. E eu acho que esse trabalho multidisciplinar é importante, sabe? Então, estar com a minha mãe e estar trabalhando com ela e ser um sonho dela, ter um espaço próprio, que ela atendia em casa, às vezes uns familiares, aí só algumas massagens, porque em casa não pode fazer estética avançada, né? Tipo botox. E ela meio ficava travada, não conseguia se desenvolver. E a partir de agora, ela tem um espaço, eu posso trabalhar com ela e, por exemplo, esse mês a gente conseguiu iniciar com um trabalho de marketing, numa agência de marketing, que era uma coisa que também era um desejo muito grande. E claro, né, depois de muitos anos eu pude levar ela para as Olimpíadas esse ano. Como que foi? Que isso, loucura. Ó, como que foi sair do espaço que você tava, ampliar pro que tá hoje, pra clínica, ter equipe e conseguir a sua empresa, sua academia tá rodando e você conseguir ir pra Paris nas Olimpíadas e ainda levar sua mãe. Como foi isso? Loucura. Explica aqui que eu tenho certeza que no mínimo mais umas 1000 pessoas queria isso. Cara, e foi Na uma coisa próxima muito... me levem. Por Foi uma favor. coisa tão Eu- louca. eu- Cadê esses meus amigos? E foi Pô, uma tá coisa... precisando de ajuda, mas... Aí fala, ô meu irmão, vamos pra Olimpíada? Não. Não, primeiro agradecer o Vitor, né? Que o Vitor segurou o Rojão nesse Grande período. Vitão, O Vitão é um cara, braço direito, braço esquerdo, perna direita, tudo. Cara sensacional. Às vezes tem um aluno só, posso ir ali? Pode. Eu dou aula e ele vai lá na grama, corta grama, pega os livros e caraca, eu acertei a mão demais, o que é isso? E foi muito louco, cara, porque eu tinha um espaço antigo, que era 25 metros quadrados, que era legal também, tinha uma recepção, um banheiro, que era meio que um coworking, assim. Só que aí
chegou um anjo na minha vida e falou assim, ó, eu tenho um espaço ali, não vai ter mais ninguém não, eu vou começar a dar uma mexida nele, perfeito pra você. Você já pensou? Sabe aquele Uhum. o anjinho do lado e tem o outro Vai. do lado, vai, só, vai ser bom. Vai. E ficou, ó, me cutucando, vai, só, você vai ver, vamos lá conhecer primeiro. Isso é um anjo pra você ver, uma pessoa que é mais do que eu, às vezes, a gente que às vezes tem que ter um pouco mais pé no chão. Eu inaugurei em fevereiro e isso aí foi, tipo assim, em março, em maio a junho. Tinha 5 meses que eu tinha inaugurado o meu estúdio e essa vozinha lá que é um anjo na minha vida, né? Ela sabe que ela é. E aí eu fui lá, olhei o espaço e a casa tava meio acabada assim. Quem tava antes tinha meio que acabado com o espaço. Eu falei assim, ó, eu vou dar uma mexida nele, vai ficar legal. Aí eu chamei o William, meu amigo, arquiteto, que falou assim, chamei ele e falei assim, o que você acha disso aqui? Aí ele falou assim, então, Randy, dá pra fazer, você vai ter que ter um investimento um pouco maior, mas dá pra fazer uma coisa legal aqui. Eu falei, mãe, o que você acha? Ah, meu filho, minha mãe sempre muito pé no chão, mais conservadora. Ah, meu filho, você que sabe. Essa loucura aí, você que sabe. Eu falei, azar tudo, vambora. E aí as coisas foram acontecendo. E nisso, o plano Paris já estava feito. Então a gente já ia para Paris. E nesse meio tempo, eu falei assim, mãe, vamos puxar o freio de mão até onde der. E aí as coisas foram acontecendo. Mês a mês cada mês eu ia fazendo uma conquista. Então, material novo, mês, tum. E aí pagava. E aí foi acontecendo. E aí, e meu irmão também ajudou pra caramba. Nossa, muito mesmo. Ele que mora lá em Paris, ele deu um suporte gigantesco pra gente ter uma economia. Mas aí, cara, essa sensação de poder ter trocado de ambiente, sair de 25 metros quadrados para 360 metros, num ambiente que tem verde, tem tudo quanto é fruta que vocês imaginar, tem lá. Então, assim, um ambiente que proporciona uma experiência riquíssima para os meus alunos hoje. E às vezes eu fico lá sentado no meu espaço, vendo aquele verde todo, falo assim, caraca, se for um sonho que quero acordar, não. Isso aqui, essa sensação é maravilhosa. E nisso a coisa agora fluindo, eu podendo estar lá com minha mãe, com meu irmão, com alguns amigos, e enquanto isso, eu só de longe eu Vitor, isso, boa, tal, direcionando, falo, caraca, eu tô vivendo um sonho, né? Que eu nunca imaginei que eu fosse viver tão cedo. Deixa eu só falar um negócio aqui rapidinho. A importância e o apoio que nós precisamos dos nossos pais e das nossas mães. Perfeito. Nosso porto seguro, né? Família. É loucura. Não, só vou deixar um take aqui rapidinho, porque eu vejo hoje que muitas pessoas não dão a importância e nem honram os pais da devida forma. Perfeito. E se cada um que está aqui hoje nessa mesa, presente, compartilhando um pouquinho da história de sucesso, eu falo aqui muito é dos nossos pais. E o tanto que nós honramos cada um deles. Então, honre o seu pai, honre sua mãe, porque isso vai ser o diferencial na sua vida. Só pode Com falar toda isso. certeza. Trazendo isso aí, eu tenho um ponto na minha jornada que foi muito crucial. E eu ainda tava na garagem de casa e eu tava com poucos alunos. Tinha alguns alunos em outros horários. E 7 horas da manhã é um horário que pra academia, num contexto ali, gerar um horário legal. E eu tinha poucos ainda. E meu pai eu recebi um convite de uma outra academia, um outro estúdio da cidade, me convidando pra ministrar aula lá, tava crescendo o nome e tal. Meio a meio. E eu cheguei pro meu pai e falei, pai, tem isso não, eu vou lá, tem pessoa, vou ficar conhecido e tal. Meu pai falou, pai, não, vai trabalhar no seu, foca aí. Quanto que é? Te pago pra trabalhar. Legal, né, cara? Bancou. Poxa, Ó, a Não importância. pagou, né? mas gatilho, tá doido? vai do seu. Cara, e foi a melhor decisão. É uma das melhores decisões, principalmente no início da minha jornada que eu tive. Então, é muito importante isso. Igual, talvez a gente fica em alguns momentos achando que, pô, tô estudando, mas, cara, a simplicidade do seu pai, da sua mãe, a experiência de vida e o amor e o carinho de querer que dá certo pro filho, isso tem uma visão que vai além do corpo físico,
vai além do plano material e escuta. Escuta porque dá certo. Dá Exatamente. certo. Sem dúvida. Muitas das vezes, uma das principais decisões, tinha lá meu conselheiro, meu pai, o Demar, moço sagrado. E assim, minha mãe, ela não terminou o 6º ano. E aí você imagina, eu, né, fiz faculdade, pós-graduação, e o conselho que a minha mãe me deu de serventia para mim estar aqui hoje, muito mais do que pessoas que fizeram faculdade junto comigo, né? Então, às vezes, eu vejo muito, né, pessoas mais jovens que os pais não tiveram estudo, mas eles tiveram a experiência de vida, eles não dão ouvido. Ah, mas meu pai não estudou, eles não sabem o que é internet, mas eles sabem o que é a vida, né? Então, mãe, te amo, agradeço por tudo que você fez. Se eu sou um pedacinho do que eu sou hoje, é graças a você. Saiu de São Paulo, trabalhando como doméstica, né? É doméstica ainda, graças a Deus se aposentou. Mas o olhar que ela teve quando eu abri o meu estúdio, quando eu coloquei a minha logo, Marcos Leodoro, aquele olhar pra mim não tem preço que pague. Paga. Não tem preço que pague. Aproveitando o gancho também, agradecer, né? Porque o que minha mãe e meu pai fizeram por toda a minha família, né? O sacrifício que a gente viu desde o começo Cara, ali. sua mãe pela educação física, né, velho? Pela educação 44 física, 40 anos anos. atrás. E Doideira. assim, Loucura. abriu muitas portas pra gente, né? Então, se não fosse eles, com certeza a gente não estaria aqui hoje conversando, né? Falando da trajetória de sucesso de cada um. E aproveitando também minha esposa, né? Que é meu porto seguro ali. Se não é ela, que tá hoje, inclusive, né? Esse fim de semana, esses aprendizados que a gente tem aqui, ela tá lá segurando a bronca, o meu filho. Então, eu acho que a gente ter uma rede de apoio, família, pai, mãe, minha irmã, que me abriu muitas portas, meu irmão, que já tá em outro país, né? Só que eu tenho um irmão gêmeo, né? Vocês sabem da minha história. Então, também é uma pessoa muito importante pra mim. Então, acho que a base, né? Família, os mais próximos ali, é o que segura e que te dá ânimo, né? Te dá energia pra subir. E abre muitas portas, né? E no meu caso, eu queria agradecer de coração todo mundo aí que tá fazendo parte, né, dessa história com a gente. Tamo junto. Se não fosse eles e vocês Vocês aqui, já né? pararam pra pensar? Eu trazendo pra mim, início do ensino médio, as escolas todas lá de Minas, estaduais, de greve. E eu estudava numa escola estadual uma parte da minha vida. E aí meu pai e minha mãe, vendo aquela situação, eles tinham recebido um acerto. Meu pai e minha mãe pegou essa grana toda, investiu numa escola particular. É. E é o mínimo que eu a gente posso tava fazer hoje. conversando, né? A gente falou sobre Exato. isso. É o mínimo que eu posso fazer, é dar um retorno para meus pais, pro meu irmão, para minha Às vezes família. no dia a dia a gente não para pra perceber, né? O tanto de sacrifício que eles já fizeram por nós, né? E fazem, né? Cara, e Então- tem disso, vocês falando. Eu venho, hoje, um professor, né? Mas eu venho de uma família de professores, professoras, vamos dizer assim, minha mãe, tia, enfim. E o quanto que é importante, eu vejo o seguinte, primeiro passo, o que todo mundo aqui falou, que ajudou muito, é o ambiente. Ambiente. Sem dúvida, Ambiente. sem dúvida. Mas o ambiente certo. E o quanto que é importante o constante desenvolvimento. A educação, eu acho que não tem outra forma a não ser começar pela educação e colocar ela em prática, óbvio, porque tá cheio de pessoas com obesidade mental, estuda, mas aí entra o comportamento, a crença limitante. Então precisa de mais estudo para Exatamente. avançar, desbloquear. Então, o quanto que a educação, investir no desenvolvimento pessoal, profissional, transforma a vida, é uma coisa absurda. Absurda. Então, ponto em comum entre todos aqui que foram falando, igual o Randy tá ali falando. Cara, ajustei, apertei daqui, dali, mas ele apertou, ajustou, mas nesse período todo, eu sei que ele investiu mais de 30 mil reais em mentoria. Verdade. Isso só comigo, eu não sei com outras pessoas. Então, o quanto que é importante o constante desenvolvimento. Talvez
dentro do nosso mercado é muito comum e não é que não é importante. Parte técnica é muito importante, muito importante. Mas é um dos pilares. Pô, precisa olhar, igual o Léo falou, gente deixa de lado, né? comunicação, o desbloqueio, o Marcão, a parte de marketing, o que que ele evoluiu, parte de vendas. Existe. É uma junção de um todo. Só que Toda uma parece que, gestão por trás, né? sim, e parece que tem hora que grande parte do mercado vai, olha, só para um lado. Só que Exato. É loucura. É porque a grande parte do mercado ela não analisa que a educação física, o pilar dela se chama constância. Nós vendemos ou trabalhamos em cima da constância. Mas essa constância que a galera faz é em cima do desenvolvimento do outro. Mas e o dela? Entendeu? Perfeito. Então, é perfeito o que você disse. Então, os profissionais, muitos profissionais do mercado, vende a constância para o outro, mas não tem a gestão de constância deles. E ó, não estou falando só de treino. Eu estou falando de desenvolvimento pessoal. Eu estou falando de saúde. Quantos personagens hoje que vêm de saúde não têm saúde? Exato. Deixa de lado até pelo ritmo de vida, né? Essa questão que a gente fala que a pessoa quer aumentar o faturamento, mas vê só uma direção, só que é trabalhar mais e mais e mais. Chega um momento que você não pode aumentar trabalhar. a hora e o número de alunos. exato. Encher a Na agenda. hora que você tá esgotado, você não se cuida, não tem capacidade Isso. para cuidar do outro, né? E para mim essa gestão é de extrema importância. Tanto não só hoje, né? Graças a Deus temos mais conhecimento devido à internet, mas não só dessa gestão de saúde, mas hoje de mentalidade. Quantos profissionais hoje que começaram junto com a sua mãe e hoje não aguenta falar de educação física? Exato. Quantos que pararam Conheço. na metade do caminho, né? E Busca longe, não. Precisa não. Não busca lá. Há 44 anos, Não, busca agora. Tem exato. muito. Na faculdade. É. Que começou na faculdade com a Quantos gente. já desistiram, foram para outras áreas, Ah, né? até formou, mas não seguiu. Nada Certo. contra, mas foi para uma área de vender seguro. isso. Sim. Foi para área Migrou de para vender uma seguro. área que às vezes não Migrou é pra- o seu propósito. Nada, assim, muito contraditório do que estudou. Perfeito. Exato. E não é por falta de oportunidade em si. Porque Aí. o Brasil é um país sedentário. É. Então, o que mais tem é gente para treinar. Perfeito. Mas e a vontade de se desenvolver para aquilo? Querer sair do comodismo. Não, e outra, procurar um direcionamento, que é muito comum, né? Todo mundo acho que passa por isso, chega um momento que fica perdido, né? A gente fala, Em meu caso é ainda mais legal, porque, igual eu falei, fiquei um ano numa empresa, foi a única vez que eu tive algum vínculo com alguma empresa. Não assinei carteira nem nada, era o contrato de estágio, era a única vez. E lá eu fiquei um ano e meio, justamente para aprender os processos de dentro de uma empresa. Então, pra você ver como é que é louco a coisa. Eu sempre tive essa consciência de que eu não precisava ser só técnico, já tive essa fase. Mas ainda assim, eu me sentia limitado porque eu não tinha um ambiente de pessoas que estavam de encontro a isso, então eu não conseguia, tipo, eu tava travado, mesmo tendo essa consciência. Então imagina quem não tem essa consciência. Né? Ou eu vejo o seguinte, não é que não tem que fazer certificação técnica, tem que fazer muito importante. Exato. Sim, com certeza. Porque também o tanto de pessoa que vê treino de internet nada a ver, de pessoas sem fundamentação nenhuma. A questão acho que é equilibrar, É né? equilibrar. Equilibrar. Pô, as maiores certificações que teve, principalmente na área de funcional e performance no Brasil, eu tenho elas. Mas eu tenho inúmeras também de outras áreas. Só que é o leque. Tá só aqui. Não, mas existe esse caminho, existe esse caminho, existe esse. É trazer uma junção de um todo para sua melhoria. E aonde que é a fase final? É lá no aluno. Né? Eu acho que é cultural também, né? Acho que a cultura leva a falar, nossa, é que a gente comenta bastante, né, Marcão, Camarra, o Randy. Cara, a gente, pra quem vê a gente no computador, no celular, fala, nossa, o cara não trabalha. E não sabe a importância de a gente estar gerindo, olhando os números, pra ver o que a gente pode melhorar e para trazer para o nosso aluno, melhor experiência, como que ele pode se desenvolver mais. E através desse nosso desenvolvimento, que a gente vai conseguir fazer isso, se capacitar
pra olhar, abrir um sistema, né? Falar, pô, ver os números e falar, caramba, estamos errando aqui e tal, precisamos dar uma ênfase um pouquinho maior aqui pra ter um direcionamento melhor. E quando a gente fala de sistema, vou puxar aqui pro meu lado. Sem dúvida, cara. Next City. Abraço pro Douglas, Samuca, André, pessoal lá da Next, onde todos aqui hoje estão na Next. O quanto que é importante o sistema ser eficiente num todo, tanto para o aluno quanto a parte administrativa, para a equipe comercial, Sim, olhar, analisar número, a equipe administrativa. Ser simples. Não Isso. ter ali muita coisa, ser simples. Ó, Simples, comunicar. É isso prático, aqui, é. ó. Precisa disso. E faz toda uma gestão. Não, e para nós, gestores, para os alunos, né? Tem um aplicativo fácil, agendar, reagendar, check-in. Então, pelo menos lá no Instituto, a partir do momento que a gente iniciou com a Next Fit, cara, foi um assim, elogio para todos os lados. O pessoal, cara, super legal esse sistema. A gente se adaptou super bem, tá ajudando muito, é muito prático. Antigamente tinha aquele gargalo, né, de me avisar e avisar as meninas e não chegava a tempo, sabe? Puta, eu preciso mudar dessa aula para a próxima. Pô, já foi e não dava tempo de encaixar. Automatizado. Hoje, eles mesmos têm a autonomia de chegar, pegar o aplicativo, caramba, tem vaga nessa aula. Faz a transição, super rápido, prático, ficou bom pra gente. que é Não gestor. trava o que é Não importante. trava, é Facilita fluido. muito. Facilita muito. Nossa, E eu não. vou te falar outra coisa, tá? Até a visão de aluno. E eu falo que a visão de muitos brasileiros é que o que parece é que no Brasil, puxando para nossa área, professor trabalha, empresário é vagabundo. Pois é. A gente tava comentando. Não, Não é e, verdade? e pega de comentário de aluno mesmo. Isso. Talvez o aluno Turista. tenha ali que você tá trabalhando na hora que tá ministrando aula. Mas eu tenho certeza que vocês já escutaram. Ah, agora só vem no horário Não, bom. não trabalha Ah, mais, bonito, não vida trabalha boa. mais. Ficou vida boa, rico. ficou rico. Só fica nesse Esqueceu- computador agora. É, só fica. No No meu caso, só celular, fica no no escritório. Cara, olha, É um eu vou mundo, te né, que falar. envolve. Ministrar aula, trabalha, Sim, cansa. Mas a pessoa está à frente como dono, como diretor. Não é estar ali como dono, tipo, só alugar uma máquina no espaço. Não. Fazer crescer, pensar no cliente, pensar na equipe, Tá cara mesmo. botar a cara, desenvolver. Trabalha, viu? Ok. Trabalha, viu? E eu falo Com o assim, direcionamento certo, você já põe muita energia. Imagina quem fica rodando em círculos sozinho. Ah, exatamente. Ó, e assim, quando iniciamos nessa jornada de desenvolvimento pessoal, palavras como ambiente, muda de ambiente, chegou uma hora que fica tão fácil, né? Que fica até chato. é Só tão que simples entender, né? Só que Depois de um depois eu momento. fui entender que tem tanta pessoa que não entendeu essa palavra ainda. Tem tanta pessoa que não entendeu que você tem que ter direcionamento. Nós estamos falando assim, que uma das pessoas que nos direciona é mais novo que a gente, né? Só que a gente não pode ter o ego, que acho que isso é o que mata muita gente, né? De falar assim, aquela pessoa é mais nova, ela não entende nada da vida. Não é assim que Acho que é funciona. justamente o contrário. A diferença é que o Gamarra entendeu isso Antes da gente. antes da gente. Então, independente de idade, né? O Gamarra foi lá, viu a importância através de mentores, de ambiente que ele se inseriu, e aí trouxe pra gente. A gente caiu a ficha, falou, caramba, esse tal de ambiente molda realmente E eu funciona. vou te falar outra coisa. Entendemos, captamos com ele, e tem muitas pessoas que captou com a gente e muda ou inspiram na gente, da mesma forma que a gente inspira nele, ele deve se inspirar em Inspira em outras outros. pessoas. Não, e hoje enxergam a mudança na gente, né? Fala, que legal, Léo, nossa, você não fazia isso, hoje você faz. E a, que e a interessante, mudança bacana, com hein? os alunos, conduta, oratória, né? Comunicação, como que você quer passar, né? O nosso cliente hoje, que normalmente os meus clientes são mais velhos que eu, eles falam assim que o amadurecimento, né, ele ficou muito maior, Sim. você entendeu? Devido a esse ambiente que nós vamos. Então tem gente que é mais velho que a gente, mas não amadureceu tanto e parece uma criança. Então, O que a gente não tá passou, ligado né? com idade. exatamente. Exato. É Tá ligado com a né? vivência. A experiência, a vivência.
Eu tô vendo isso na minha frente. Por exemplo, um cara desse aqui, parece que ele tem 50 anos. É, exato. Rostinho de bebê, idade de 25, mas a mentalidade a gente procurou. E isso é engraçado, porque quando a gente pega a parte de investimento para se desenvolver, eu tive uma decisão lá atrás que foi um pouco contraditória. O que é o convencional da grande parte? Pô, quero um lugar massa, um lugar legal, Aparelhos, top, né? aparelho, pá, coloca tudo ali que tem. E o que não tem no aparelho. Só que não tem mentalidade, conhecimento, a sabedoria para colocar aluno ali para gerir aquele negócio, o negócio crescer. Eu fui tendo um equilíbrio entre investir no espaço físico e investir aqui no meu desenvolvimento pessoal, na mentalidade, empreendedorismo, desenvolver como líder, desenvolver gestão. Muitas partes que eu fui vendo que era fundamental e que 90% da nossa área, infelizmente, ainda não olhou atentamente, eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E isso virou muito jogo. Então, o segredo não tá na sua estrutura física que você vai ter dentro do seu espaço. Tá no seu conhecimento e sabedoria para entender o aluno. Aí vamos lá, você evoluir um pouco mais para entender os seus colaboradores. E isso vai te diferenciar. Só que sozinho não chega. E é bem legal no meu caso, porque eu tava com o meu estúdio em fevereiro. E aí, em fevereiro, começou a construir uma baita academia lá perto do meu estúdio. Academia de rede. E a gente sabe, o investimento dos caras é milionário. Sim. Equipamento de primeira. E assim, 100 metros. Tava lá 100 metros de mim. E aí, o pessoal começou a perguntar, e aí, Randy, você tá preocupado não? E aí, como é que tá? Assim, cara, não é só sobre, que é o que você acabou de falar, não é sobre os equipamentos milionários. As pessoas hoje, tem as pessoas que buscam outras coisas também. Sim. Quer ter um bom atendimento, um bom E relacionamento. é sobre a imersão que a gente acabou de passar, né? Exato. Que o quão bom é ter essa competição perto da gente, né? O quanto faz subir a régua. Exatamente. Então é muito importante ter essa concorrência, né? Pra gente não acomodar, não ficar na zona de conforto. Porque o que eu aprendi muito, que é outra coisa que a gente ouve bastante, né? A gente só cresce quando a gente tá fora da zona de conforto. E aí essa Né? concorrência foi Então, importante pra mim, pô. porque eu entendi que eu vou bater de frente em questão de aparelhagem? Não. Jamais. não. Vou nem tentar. Onde que eu vou Exato. ter que ir de encontro? Se diferenciar, né? Exatamente. Porque lá a pessoa Atendimento. entra, sai, ninguém vê. Exato. Tem uma metáfora que é muito importante. Pensa aqui. Você tem esse espaço aqui. Aqui é a zona de conforto. Aqui é a zona de pânico. A maioria das pessoas chegam aqui porque fica muito tempo na zona de conforto e hora que precisa da do meio, que é a zona de aprendizagem, tá defasado. Porque não investiu, não demorou, não se capacitou, não procurou, não teve no ambiente certo para isso. Então ficou muito tempo na zona de conforto, hora que precisou da zona de aprendizagem, ela tava fraca, a base fraca, foi pra de pânico. Aí desmorona tudo. Aí é onde Pronto. desiste ou volta pra trás, né? Desmorona tudo. E isso traz também, porque nem sempre a gente teve essa consciência, mas isso traz também uma reflexão que eu quero saber de cada um de vocês, e principalmente voltado à parte do estúdio de vocês, do instituto de vocês. Pega aí os primeiros 12 meses, os primeiros meses. Quais foram, assim, os principais desafios? Fala assim, cara, e que talvez tem pessoa passando por isso agora. Vocês acham? Assim, ó, Posso começar? pode? Vou jogar 3 e aí a galera se vira com os próximos. Primeiro, entender de negócio. Você saber que quando você tem um estúdio, por mais que ele seja um estúdio pequeno, a modelo de metodologia de musculação, ela não é uma academia. Então, entenda de modelo de negócio, entenda de vendas, né? Como vender, para quem vender. E o mais básico é quem que é seu cliente. Top. Você entendeu? Então, Entenda quando seu você cliente, né? entende quem é seu cliente, modelo de negócio e como que você vai vender para eles, você pode ter qualquer academia do seu lado que você não fecha. Acho que Show. pra mim,
um desafio muito grande, né? Quando a gente começou. E para aumentar, que você falou, montagem de equipe. Ô, Léo, você Dor tem... grande. Estamos 3, né? Eu, minha irmã, minha mãe, um professor. E queria desde já, antes que eu esqueça, agradecer toda a minha equipe que tá comigo, que faz a coisa acontecer, que se não fosse eles eu não estaria aqui, né? Esse final de semana, me capacitando, trazendo essas novidades aqui. Então, muito obrigado, gente. Todas as professoras, os fisioterapeutas, o pessoal da equipe comercial, né? As meninas que estão comigo sempre ali, que são um porto seguro também, que dão essa margem pra gente ir pra lá e pra cá, né, fazer as coisas. Então, acho que montagem de equipe é um desafio, porque sozinho você não consegue. Pra você se capacitar, você tem que ter uma equipe, né? E, assim, você vai contratar uma pessoa, você tem que ter uma base, né? Você tem que saber, né, o perfil que a gente comentou agora na imersão. Então é importante você saber essas coisas para montar a equipe e a equipe te dar o suporte para a gente conseguir essa transição do operacional, que é o que a gente deseja, né? Para ter liberdade, para fazer as coisas, né, que precisa ser feita na questão da gestão, entender o modelo de negócio. Então acho que a equipe para mim foi um desafio grande e é uma coisa que é importante assim se desenvolver para isso, né? Constante. E o legal é tudo que a gente falou, a gente já teve acesso a esse conhecimento, né, É. nas mentorias, então hoje o conhecimento é outro. Mas o Marcão falou uma coisa legal que em relação ao público, quem que vai procurar, vai nos procurar? E aí uma coisa que aconteceu comigo, que entendendo o jogo do negócio, eu fui tendo essa migração meio que espontânea. Eu comecei com um idoso, mas eu fui entendendo que o meu modelo de negócio, ele ia muito de encontro a esse público. E hoje eu tô com 40% são idosos, 50% são idosos, acima de 60 anos. Então isso aí foi uma coisa bem legal. Acho que, assim, para mim, a principal dor foi essa, tipo, descentralizar, porque, como a gente falou anteriormente, somos muito operacionais. E aí, para você ter um negócio, você não pode ser operacional. Imagina lá só dando aula. Que eu costumo dizer que é a parte mais fácil. Assim, tipo, da aula, a gente já tá Não, e todo mundo automatizado. ama, né, essa parte. Gosta Exato, a muito, gente né? gosta. Mas precisa estar de frente do negócio, olhar de Exatamente. fora, né? E Exatamente. só mais uma outra parte aqui. Quem for abrir um negócio hoje, se não tiver nenhum tipo de investimento, por onde começar? Hoje, analisando, eu começaria a me desenvolver. Desenvolvimento Para pessoal. entender que, hoje um pouco mais sábio, né, todos nós aqui, quem que é o meu cliente e quem nós vamos conectar. Cara, e pra isso aí é fundamental. E eu tenho assim, é um caminho. Não é nem dica, é um caminho que é maravilhoso. É seguir o comendador do fitness e sentar. Ó, não é? E dentro dessa parte, quem é o público, trazendo o que o Randy aqui falou, cara, vou falar da GF, da Gamarra Fitness. Eu trouxe dentro da persona o que eu vi uma dor, uma dificuldade que a minha mãe teve, uma dor, uma dificuldade que eu tive quando criança, que é ser um pouco ali renegado. Como assim, renegado? Parte de obesidade infantil, depois uma obesidade na fase adulta, lidar ali com talvez entrar num lugar e ficar desconfortável, talvez porque hoje a gente vê muita academia, cara. É desfile de moda, tá parecendo que tá aqui em São Paulo Fashion Week, na academia, não tá pra treinar. E isso afasta muita gente. E tudo bem, talvez tá lá, a pessoa sarada, se cuida, quer mostrar o corpo. É um público, Tem é um público pra perfil, isso, né? tem. Tá tudo bem. Pô, mas existem as pessoas também que querem cuidar da saúde, que talvez sofreu vários processos ao longo da E vida. mais do que querem, precisam, né? Precisam. E não se sentem confortável no ambiente. Então, a minha principal preocupação dentro da GF foi construir um ambiente para que esse público Sim. ficasse como fica, confortável. Porque isso é transformador. E isso vem da onde? Entender o seu público. Meu público. As Entendeu? dores, os desejos Isso. deles, né? E aqui, ó, eu contei no mínimo umas 8 vezes vocês falando tal da palavra liberdade. Liberdade. E quando a gente fala de liberdade, todo mundo quer. Grande parte, não, eu quero. Mas querer é uma coisa, fazer acontecer para viver é outra.
E eu quero jogar aqui na mesa a palavra liberdade. E eu quero que vocês falam. Cada um conquistou a liberdade, vem de alguma forma. Pô, talvez estar aqui no treinamento e ter lá a equipe. Dormir um pouquinho a mais. Ir lá para Paris. Cada um tem um tipo de liberdade. E eu quero que vocês deixem um conselho, uma dica, uma dificuldade que vocês tiveram para conquistar a liberdade de vocês em tal nível que pode servir para amplificar a visão de quem está escutando aqui o Comendador Talks. Uma coisa que a gente até fala muito também, e que eu vejo que eu fazia um pouco de forma, no início, instintiva, sem saber que eu fazia, e depois das mentorias, depois de estar em ambientes com esses caras fodas aqui, foi intencionalidade. Acho que desde sempre a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. Então, e coisas que foram acontecendo na minha vida que eu entendo que hoje eu era muito intencional. Chegou uma fase da minha vida, eu em 10 anos, né, como atleta profissional de corrida, chegou uma hora que eu já sabia que eu não queria. E aí eu continuei treinando só pra estar naquele ambiente, porque eu era do FMG, então eu tinha contato com muito cara top da área, muitos pesquisadores, médicos, nutricionistas, treinadores, muitos eram até estrangeiros que vinham aqui para se tornar referência. E chegou um momento que até amigo meu, "Ô, para de treinar, você sabe que você não vai ser mais atleta." Mas eu continuei. Por quê? Eu tive essa intenção de estar naquele ambiente porque eu sabia que ia agregar muito para mim. Então acho que intencionalidade é uma coisa que a gente tem que ser sempre na vida. Então se eu tô aqui com esses caras, eu tô sendo intencional, eu quero estar aqui. Então se eu tô com alguém que eu sei que não vai me agregar em nada, por que eu vou ficar andando com essa pessoa? Entender também que existem certas amizades que você vai só ver num fim de semana, trocar uma ideia, para quem toma cerveja, tomar cerveja, mas nada mais do que isso. Então ser intencional nas relações, ser intencional no que está fazendo profissionalmente, eu acho que esse é um caminho top, assim, para conquistar a liberdade que você tanto Show quer. de bola. Liberdade e intencionalidade. Eu acho que, no meu caso, o que foi fundamental para ter liberdade foi furar a bolha. Eu me encontrava numa bolha, não que isso seja ruim, tá, gente? Me protegeu de diversas formas, tal, mas eu senti que eu precisava furar essa bolha para ir atrás. Então, às vezes, a gente vai ter que remar um pouquinho contra a maré. Às vezes tem um ambiente que você tá, o pessoal acredita que não é legal você fazer tal coisa. Cara, acho que não vai te agregar tal. Mas se você tem convicção, você tá num ambiente ali que tá te dando suporte, você vai ter que ir mesmo, às vezes, quando pessoas que te amam falam, eu acho que não vai ser legal. E aí você fura essa bolha e aí você consegue devagar, passo a passo, né? E caminhando e conquistando. Então, eu acho que eu era um cara muito indeciso. E aí, com esse aprendizado, com esse desenvolvimento, furar essa bolha e me desenvolver e falar, cara, eu vou. Porque vai dar certo, né? Mesmo com gente que eu amo, que às vezes fala, não, melhor não, fica. Eu falo, não, eu vou. E aí remei contra a maré e hoje, né, parando para analisar, a gente vê que, caramba, se eu não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, né, se eu tivesse continuado na minha zona de conforto, dentro da minha bolha, eu estaria não ruim, né? Às vezes a gente não tá ruim, a gente tá legal. Mas eu não estaria hoje com meu filho. A sua melhor versão, né? Pô, liberdade, quer mais liberdade estar com o filho, gente, com a minha esposa, sabe? Então, eu acho que isso não tem preço, vale em cada centavo, cada investimento. E só tenho a agradecer aqui, né, Gamarra, e aos meus colegas que estão junto comigo, que me deram a inspiração de, sabe, você contra você mesmo. Será que eu vou? Será que eu vou? No dia seguinte acordar e falar, eu vou fazer e vou fazer acontecer. E acho que isso foi fundamental para mim, né? O ambiente. Bom, vou ser bem breve aqui, tá? Para que todos entendam. Primeiro que liberdade não é facilidade. Boa. Certo? E para você ter liberdade, você tem que escolher qual dificuldade você quer passar. Porque quem não tem dificuldade não tem liberdade. Então, nesse contexto, todos nós aqui entendemos e sabemos qual que é a dificuldade que nós temos que passar para ter a liberdade que nós temos hoje. Então, cada um aqui tem uma dificuldade nessa mesa. Mas também cada um tem a sua liberdade.
Então, o que eu vejo muito é da nossa área. Eu quero ter liberdade de horário, mas qual a dificuldade que você vai passar? Você vai estudar mais? Você vai pagar mais? Mentoria, cursos que vai te dar? Porque isso é dificuldade. Você está dobrar o seu horário de estudo, de trabalho, é dificuldade. Mas aí sim sai a sua liberdade. Então, a primeira coisa que eu entendi quando eu saí de São Paulo para Uberlândia, eu falei assim, eu vou passar dificuldade. Eu achei que esse ano eu ia para a Europa, com meu amigo que está hospitalizado. Mas nesse processo de 10 anos que eu estou em Uberlândia, eu vim e escolhi cada dificuldade que eu queria ter para ter a liberdade que eu tenho hoje. Eu poderia estar com personal, e eu estaria muito bem com personal, mas eu resolvi tirar todo o meu lucro, investir em estudos, em mentoria, ter essa dificuldade financeira para ter a liberdade financeira e tempo que eu tenho hoje. Então não confundam quem está nos escutando. Liberdade com facilidade, porque você ter liberdade, você tem dificuldade, só que aí você tem que escolher qual que é mais viável Nada é para fácil, você. né? Escolha a sua Exatamente. dificuldade, né? Dentro desse contexto, quais são as principais dificuldades que vocês enfrentaram? Dentro dessa linha de liberdade, que cada um tem a sua de alguma forma. Seja acordar um pouco mais tarde, seja levar o filho na escola, almoçar com a esposa, viajar com a mãe. Qualquer um pode ir. Minha primeira foi a dificuldade financeira, porque eu sou de uma família bem humilde, então tudo que eu ganhava eu reinvestia. Então, durante muito tempo, eu não consegui ter o que eu desejava como coisas materiais. No celular, por exemplo. Durante muito tempo eu tive que estar com meu celularzinho, velho, e não sei o que, mas reinvestindo tudo isso. Então, para ser breve, o que eu abri mão foi ter conforto material, ou até mesmo alguns confortos físicos, né? Ir pra praia, deixei de viajar muito com os meus amigos para ter a liberdade que eu tenho hoje. E eu falo para você abertamente que esse ano eu viajei mais que todos os meus amigos. Falo pra você abertamente. Então, vou colocar esse ponto no meu caso. Quantas viagens no ano? Puta, eu acho que eu fiz só pra São Paulo, foi o quê? 5 ou 6? Por aí. Só comigo. Só comigo. Arrasou. Vai lá, Léo. Cara, eu acho que o Marcão tocou num ponto muito legal ali, que a gente tem que escolher as nossas dificuldades, né? E uma delas, muito desafiadora pra mim, é estar aqui. Então, deixar o tempo com a minha família pra escolher me desenvolver. Então, eu acho que... Essa Cara, é dor, hein? gente, É dor. não, que coisa mais difícil que essa, né? Eu fico aqui pensando no meu filho, na minha esposa, na minha família, mas eu sei que é o que eu tenho que fazer, né? Então, abrir mão desse tempo com a família pra vir me desenvolver, viajar, conhecer outra cultura, estar no ambiente. Pô, pega um insight, uma coisa do Marcão, do Randy, do Gamarra, trago pro meu ambiente, né? Então, acho que é fundamental. E também, assim, é muito difícil sair do operacional para entender que é importante estar na parte da gestão. Então, se sentir que você tem que abrir mão de dinheiro. Então, por exemplo, eu atendi o dia inteiro, né? E eu falei, cara, eu vou ter que tirar esse, fazer parceria com essa, né? Ou seja, meu faturamento caiu, né? Inicialmente. Isso é uma das grandes partes, igual Cara, nas mentorias, grande parte das pessoas vem por ver. Tanto que eu trabalho fora, viajo, a academia tá lá rodando, graças a uma boa equipe, a um bom treinamento, a um bom direcionamento, ter pessoas leais, pessoas que fazem acontecer. Um abraço a todos da GF. E quando a gente fala de liberdade, de exato. tempo, que não é ali, vai ficar sem trabalhar, é você sair um pouco mais do operacional, que vem à frente de ministrar aula dentro do seu próprio espaço. Primeiro movimento que tem, você vai perder um pouco de receita. Exato. Você vai perder um pouco de receita. Só que, se você faz esse movimento,
Aí eu vou ser muito bem sincero. Você faz esse movimento sozinho, você se fudeu. Você vai cada vez mais perder mais receita, porque você não sabe o que você faz. Agora, você faz esse movimento, perde um pouquinho de receita no início, agora mesmo a curva faz assim, ó. Começa a subir, tá no ambiente certo, tá no direcionamento. Exato. Como todos aqui. Eu também, quando eu saí do operacional, caiu um pouco a régua, mas aí foi vindo. E sustentar. Exato. Resiliência, né? Resiliência. Acho que essa é a parte Não é fundamental. fácil. Porque a gente passa por dificuldades, né? Ô, Muita. todo Então, mundo. Randy. E é legal, tudo que eles falaram aconteceu Assina comigo. embaixo. Assina embaixo com toda certeza. A questão financeira, a questão de ir se destravando aos poucos, igual com você, eu comecei numa mentoria mais básica, aí eu fui conseguindo ter um nível de consciência maior gradualmente. Depois eu fui para o Stars, depois o Elite, e isso aí é legal demais. Sim. E acho que para mim também, né, fazendo um adendo a tudo que eu já falei, essa questão do ser humano ser um ser poupatório. Então a gente tende a querer ficar na zona de conforto. Sim. E às vezes, mesmo a gente sendo otimista nas nossas escolhas, mesmo sendo intencional, igual eu falei anteriormente, a briga interna na sua mente fala assim: meu Deus do céu. mesmo Eu acho sabendo que eu fiz que uma é loucura. preciso fazer isso, a gente não Exatamente. sai da zona de conforto. Acho que eu tô né? fazendo uma loucura. Vamos ver o que vai dar. E aí a gente fica, ai meu Deus do céu. Tem que ter Acho aquele que a mais, é uma né? das grandes dificuldades que eu tive, mesmo sendo intencional, mesmo sabendo o que tinha que ser feito. Então é uma loucura isso. Fazer, né? Tomar a decisão e fazer. Exatamente. Não, é doideira. Executar. Cara, e a gente tá aí chegando na fase final do Comendador Talks. O primeiro Top demais. aqui legal. no estúdio podcast, a gente fazia em formato de perguntas no Instagram. Uma honra, cada um de vocês aqui. São pessoas extremamente especiais, que confiam no direcionamento, que entenderam o que é ter, carregar, pertencer a isso aqui, que é ser Stars. O Stars, ele vem de um seguinte conceito. 10 de janeiro de 2015, quando a minha mãe faleceu, eu fui postar uma foto. E no que eu fui postar essa foto, eu tava no alojamento. E foto na época de jogador, sabe? Com um bonézinho pra trás, tirado e a língua pra fora já. Lembra daquela foto? Estilo Sim, Neymar? era. E dentro disso tinha um menino do lado. Menino novo, mais novo do que eu. E eu falei, Zequinha, fala uma frase aí pra eu postar. Ele falou assim, ó, minha mãe me deu a luz e eu continuo brilhando. Cara, Isso era 13 horas da tarde, dia 10. Quando foi às 19h30, a minha mãe faleceu. Então aquilo me marcou muito, essa frase. Tenho ela tatuada, vem comigo, é um lema de vida. E quando eu trouxe esse olhar para o nosso mercado fitness, principalmente para quem é gestor, dono de academia, de estúdio, cara, a gente ilumina muitas vidas. Quantas pessoas que não passam junto a gente, ou o nosso método, nosso passo, chega triste, sai feliz. Chega estressado, sai aliviado. A gente é vetor disso. Só que o que talvez poucas pessoas percebam, e até mesmo os alunos não percebam, é que por trás disso tem um dono, tem um gestor, tem um líder, tem um pilar ali que está à frente disso tudo. E é muita energia para essa pessoa. E ela precisa de ser iluminada, de ter luz, de estar em um ambiente que vai entender ela. Porque, aliás, é muito solitário você ser dono do próprio espaço. É diferente, você tá na régua de personal, tá ali ministrando aula frente dentro de outras academias, muita gente passando. Agora, você ter seu próprio espaço é mais solitário. Então, os Stars é esse conceito. É iluminar quem ilumina. E vocês entenderam bem isso. Fazem acontecer, pertence. Então, gratidão, Léo, gratidão, Marcos, gratidão, Randy, gratidão aos outros também, mentorados, mas especialmente vocês que estão fazendo acontecer. Ao Gigas, gratidão ao Gigas também. Gigas, Não pode estar beleza. presente. Falta o Gigas, hein? Grande Fez Gigas. falta, queridão. E isso é muito importante, porque é uma revolução dentro do mercado. E dentro disso, eu quero que cada um aqui deixe uma frase. Mas é uma frase que fez sentido na sua vida. De algum momento da sua trajetória, assim como eu recebi a minha, vocês receberam e mudou a sua jornada para uma parte positiva. Qual que é a sua frase, Randy? Comece antes de estar pronto. Boa. Essa é a minha frase de vida. Marcão.
Minha frase é: existe sempre outro jeito de se poder chegar. Léo. E a minha, acho que o que marcou e transformou é o ambiente molda. Acho que o ambiente é tudo ali. E direciona, ajuda, apoia, dá o passo a passo. Acho que esse é o mais importante aí. Se coloque em ambientes que você sabe que vai te impulsionar a crescer. Não fique na zona de conforto. Por mais difícil que seja, né? Show de bola. Instagram da academia, seu da academia, seu do instituto. Randy Duarte, R-A-N-D-Y Duarte 01 e Randy Academy. Boa, Marcão. Treinador.Marcos Leodoro e estúdio_Marcos Leodoro. Léo. Meu é leonardo.bissoto e @instituto Bissoto, BISSOTTO. Segue lá, a gente acompanha. Lá de interior de São Paulo, aqui, Valinhos, hein? Show. E acompanha aí também o Comendador do Fitness no Instagram, no YouTube, onde a gente traz muitas mensagens, dicas, compartilha experiências, não só minha, mas como dos mentorados, para ajudar você que decidiu investir no seu espaço físico, decidiu empreender dentro do mercado fitness, a expandir, a evoluir, a crescer. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui. Gratidão à equipe de todos nós. Gratidão à equipe da FBS, gratidão à equipe da Gamarra Fitness e a todos vocês que ouviram, que viram, que estão aí até agora vendo nosso podcast. Compartilha com outros donos, gestores, para que a gente propague ainda mais nossa mensagem. Grande abraço. Obrigado.